Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o consultor Renan Sinac, autor de livros sobre a gestão por competências. Muito bem, Renan, digamos que depois que a empresa consegue identificar as competências que vão ser necessárias para cumprir a sua estratégia, é preciso aquele olhar para dentro da organização para verificar as competências que ela já possui e as que ela ainda não tem, as que faltam. Como é que o gestor consegue fazer esse raio-x, digamos assim, da organização? Essa radiografia é o que se chama de avaliação por competências? Mais ou menos, Vanderlei. Na realidade, depois que você mapeou os critérios, você faz o processo denominado processo avaliativo, Sim. que é quando você submete a comparação entre os resultados da avaliação de cada pessoa com aquilo que era pressuposto para o exercício de cada função profissional. Mas não necessariamente o fato de um profissional, de um colaborador ou de um servidor público possuírem as competências necessárias para o exercício da sua atividade, e não necessariamente isso significa que essa organização tem as competências para um momento futuro. Ou seja, possuir as competências para a sua função não quer dizer que você está preparado para o momento futuro e para os desafios que são inerentes ao ambiente organizacional nos anos que sucedem ao momento da avaliação. Então, normalmente, é feito um processo chamado de missão, visão e valores. A visão é aonde essa organização quer chegar. Agora, quais são as competências que eu preciso ter, independente daquelas que eu tenho para o meu trabalho hoje, para alcançar essa visão de futuro, para daqui a 2, 3 ou 4 anos? Ou seja, primeiro eu estabeleço onde eu quero chegar, depois eu faço o mapeamento das competências necessárias para trilhar este caminho até o futuro. Bom, vamos então para a segunda fase do processo, que consistiria num plano para reduzir ou eliminar as lacunas identificadas, os chamados gaps. Por que isso, Renan, é geralmente feito através dos chamados perfis profissionais? Na realidade, identificar o gap é muito importante, Vanderlei, porque é por meio do gap que você consegue treinar as pessoas assertivamente. O que eu mais vejo nas organizações que eu passo pelo Brasil e mesmo fora do Brasil é a aplicação de treinamentos sem a devida identificação da necessidade do treinamento para a pessoa, né? Então, às vezes o profissional vai para um treinamento de comunicação, precisa de um treinamento de liderança, ou vai para o treinamento de uma determinada ferramenta informatizada, quando na realidade o que ele usa é outra ferramenta informatizada. São os chamados treinamentos por atacado. Você pega todas as pessoas de um determinado nível hierárquico e aplica um treinamento coletivo que tem pouca aderência com a necessidade de cada um. Então, identificar o perfil, na realidade, chama-se descrever a função ou descrever o papel de trabalho. Isso serve para que, quando você for avaliar o profissional, você consiga identificar exatamente o que o papel de trabalho dele demanda para poder treiná-lo adequadamente depois. Muito se investe em treinamento, mesmo no setor público e com bastante intensidade também no setor privado, sem a certeza de que aquela capacitação é de fato necessária para o ocupante de uma determinada função. Então, definir os perfis é fundamental para existir assertividade na capacitação futura. Muito bem, isso para a capacitação dos que já estão na empresa ou na organização. E para o recrutamento? Na realidade, esse é um fator da gestão por competências que eu particularmente mais gosto, Vanderlei. E é importante essa pergunta que você faz, porque muitas pessoas estão se candidatando a vagas no Brasil afora e elas não sabem que as organizações estão fazendo a chamada seleção por competências. Então, quando você está se candidatando para a vaga em uma organização, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar o ambiente de negócio que aquela organização está inserida. Então, é uma organização do ramo de bebidas, você sabe que é um mercado competitivo, eles vão valorizar um comportamento mais voraz. É uma organização do terceiro setor, então você sabe que a valorização do comportamento ali está mais voltada para o relacionamento interpessoal. Então, a organização não consegue trabalhar as competências do candidato, mas o candidato já tem que se preparar e identificar se ele tem um perfil adaptado ao ambiente de negócio que aquela empresa está submetida, porque senão ele não vai suportar, com o passar do tempo ele acaba até mesmo regredindo nas suas competências. Tá certo. Bom, depois de identificar e preencher as lacunas de competências, nós então entraríamos na última fase desse ciclo, que seria a avaliação do desempenho. Como é que isso funciona? A primeira coisa é que desempenho e competência são coisas diferentes, né? Apenas para recapitular, competência é ter condição de desempenhar e desempenho é o que você produziu usando a sua competência.
O que é mais crítico nas organizações é que muitas vezes você exige o desempenho sem fazer o chamado empenho. Empenho é dar a palavra empenhor, ou seja, comprometer-se com uma causa. E desempenho é resgatar o que foi comprometido. Então, por exemplo, não adianta nada você receber uma meta de forma enlatada, de cima para baixo, se você não tem um comprometimento com aquele resultado. Ou seja, não foi empenhada essa meta para você, você não a construiu de forma integrada. Muitas vezes, inclusive, as pessoas acreditam que aquela meta que ela recebeu é absolutamente inalcançável. Então, o processo do empenho, ou seja, acordar quais são as metas antes de cobrar a execução, é fundamental. É normalmente nessa etapa que as organizações falham, no fechamento da gestão por competências. Por quê? Quer fazer uma avaliação de desempenho, sendo que muitas vezes as pessoas sequer conhecem quais serão as suas metas, ou não foram envolvidas, não foram participadas na construção. Normalmente os resultados não são alcançados, o que não é bom nem para a organização, nem para o colaborador, para o funcionário. Numa escala assim de importância, o que seria mais relevante em termos de patrocínio? Um patrocínio, um autopatrocínio da cúpula ou um comprometimento da base quando a gente fala em planejamento estratégico e todas essas questões aí que envolvem a produtividade, a competitividade e o desenvolvimento de uma empresa ou uma instituição? Bom, algumas coisas são importantes serem registradas aqui. Uma vez que uma estratégia foi elaborada pela cúpula, pela alta administração de uma empresa, se ela não for desdobrada, ou seja, se ela não chegar até as pessoas, essa estratégia ela já começou errada, ela já começou falida. Por outro lado, se você tem um ambiente massivo da base da pirâmide de uma empresa, de uma organização, muito mais comprometida com a estratégia do que o topo, aí existe um desalinhamento até muitas vezes de interesse. Então não existe um polo mais importante. Todos exercem um papel importante, independentemente do seu nível hierárquico. E todos têm que estar comprometidos no mesmo nível. Apenas o que muda é a atividade de quem está no topo hierárquico em relação ao planejamento estratégico e a atividade de quem está na base. Mas a importância, a relevância da participação é ímpar para todos os níveis. Muito bem, professor, está na hora de mais um intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.